No mundo do futebol, um esporte tão popular e cheio de paixão, existem muitos jogadores que marcaram época dentro do campo, mas que também enfrentaram um desafio ainda maior fora deles: assumir quem realmente são. No vídeo de hoje, vamos explorar a história de alguns jogadores incríveis que você talvez não saiba, mas que são gays com muita coragem, desafiaram estereótipos, preconceitos e se tornaram exemplos de autenticidade. Então, pensando nisso, vamos ver jogadores de futebol que são gays e você não sabia. Assiste o vídeo até o final porque vocês vão se surpreender. E a palavrinha-chave de hoje vai ser essa daqui que tá aparecendo aqui no vídeo aí. Lembrando que quem comentar, eu vou deixar meu coraçãozinho e talvez um comentário aí. Ah, me segue lá no Instagram, que é Diogano com 3 Os no final, tá beleza? Então é isso, bora lá. Marta. Escolhida pela 6ª vez a melhor jogadora do mundo, Marta agora é a recordista em premiações, tanto entre mulheres quanto entre homens. A brasileira superou Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. A maior artilheira com a camisa do Brasil em Copas do Mundo nunca deu uma entrevista afirmando sua sexualidade, mas faz questão de destacar seus relacionamentos com mulheres. Recentemente ela anunciou um noivado com a companheira do Orlando Pride, Toni Dayon Presley, e em Tóquio dedicou um gol para a zagueira. Na comemoração ela fez um T com os braços e na entrevista após a partida confirmou que o gesto foi uma homenagem para Toni. Jakub Jankto. Jakub Jankto foi o primeiro jogador de futebol tcheco a se assumir gay, o que ocorreu em 2023. Atualmente, com 28 anos, ele joga como meio-campista emprestado pelo Geftas espanhol ao Sparta Praga. Ele se tornou o primeiro atleta masculino ao nível de seleção do país a assumir publicamente sua homossexualidade, anunciando a notícia por meio de vídeo em seu Twitter em 13 de fevereiro do ano passado. 15 milhões de rostos estão aqui, cadê você? Embora outros jogadores de futebol tenham anteriormente compartilhado a sua orientação sexual, Jankto é pioneiro ao fazer isso enquanto representa sua seleção nacional. Desde a sua estreia em 2017, o meio-campista marcou 4 gols em 45 partidas pela seleção da República Tcheca. Eu tenho minhas fraquezas, eu tenho uma família, eu tenho meus amigos, tenho um trabalho que tenho feito da melhor forma. Como todo mundo, também quero viver minha vida em liberdade, sem medos, sem preconceito, sem violência, mas com amor. Sou homossexual e não quero mais me esconder. Emerson Ferretti. Emerson Ferretti é um ex-goleiro profissional que nos últimos anos se tornou dirigente de alguns clubes. Hoje, ele é presidente do Sport Clube Bahia. Ele é o primeiro presidente assumidamente gay de um clube brasileiro. Em entrevista, ele afirmou que o futebol brasileiro não está maduro o suficiente para ter um jogador gay assumido. Por esse motivo, Ferretti lamenta que os atletas precisam se esconder, se proteger para sobreviver no esporte. Ele disse: "Isso é muito cruel. Quantos atletas gays com talento desistem quando percebem que essa dificuldade? Precisamos naturalizar. Futebol é um recorte da sociedade e é necessário falarmos do assunto." Com passagens por Grêmio e pelo próprio Bahia, o ex-goleiro contou que não passou por um processo solitário de autoconhecimento. Ele disse: "Eu tinha um sonho de ser jogador, mas ao mesmo tempo, ser gay dentro do futebol era inaceitável." O gay era associado à promiscuidade, a descaração, a sem-vergonhice, naquela época, no início do final dos anos 80, a AIDS, né, quando surgiu. Enfim. Como se não fosse digno, uma pessoa digna, exatamente, de respeito. Inferiorizado, era inferiorizado. E aí eu morria de medo que alguém descobrisse. Porque na minha cabeça, se um descobrisse, já ia sair dizendo para todo mundo. Ia sair dizendo para todo mundo. E não era nem minha carreira. A minha carreira acabaria, mas a minha vida acabaria, porque seria uma rejeição, né? Isso na minha cabeça, de garoto, de adolescente. Então Josh Cavallo.
Em outubro de 2021, o australiano Josh Cavallo compartilhou um vídeo no Twitter revelando publicamente a sua orientação sexual como gay. O jogador do Adelaide United fez história ao ser o primeiro atleta da A-League ao abordar abertamente a sua sexualidade. Essa é a principal categoria do futebol na Austrália, equivalente à Série A do Brasil. Por isso foi chocante quando o Cavallo assumiu influenciando o que seriam os palpites do Brasileirão, já que no país uma aceitação como essa acaba repercutindo muito mais do que no Brasil, por exemplo. Além do vídeo, Josh escreveu um extenso texto em suas redes sociais. Em parte significativa, o jogador expressou a conscientização de que falar abertamente sobre a sua orientação poderia ter repercussões negativas em sua carreira. Ele afirma que, como jogador de futebol gay, reconhece a existência de outros atletas que vivem em silêncio. Ele gostaria de contribuir para mudar essa realidade, mostrando que todos os atletas gays são bem-vindos, com o direito de ser autêntico, seja no campo ou na torcida. Douglas Braga. Douglas Braga, ex-jogador de futebol que atuou em times menores do Brasil e em Portugal, é abertamente gay e se tornou um defensor dos direitos LGBT. Após se aposentar, Douglas passou a usar sua voz para combater o preconceito no esporte e incentivar outros atletas a serem fiéis a si mesmos. A sua coragem em se assumir em um meio muitas vezes hostil ajudou a abrir caminhos para diálogo sobre a inclusão no futebol. David Testo. Primeiro jogador dos Estados Unidos a anunciar a homossexualidade em 2011, David Testo se assumiu no último ano jogando profissionalmente. Em seguida, ele passou a integrar o grupo You Can Play, que incentiva outros jogadores LGBT. Jake Daniels. Jake Daniels foi o primeiro jogador de futebol inglês a revelar sua homossexualidade desde 1990. Aos 17 anos, o atacante do Blackpool compartilhou abertamente a sua orientação sexual por meio de um texto divulgado no seu perfil oficial do clube da segunda divisão inglesa em uma entrevista à emissora Sky Sports. Na matéria, o jogador, nascido em Brisbane, no Reino Unido, relatou ter conhecido a sua orientação sexual aos 6 anos, porém optou por mantê-la em segredo para perseguir seu sonho de se destacar no futebol. Contudo, ele não avançou muito na carreira, permanecendo nas séries menores até se aposentar e viver sua vida com maior discrição. Cristiane. A camisa 11 do Santos tem um filho, Bento, com a advogada Ana Paula Garcia. As duas já realizaram 2 cerimônias de casamento, uma antes e uma depois do nascimento do bebê. E também relataram o processo de fertilização que fizeram para conceberem o filho nas redes sociais. O anúncio da gravidez também aconteceu nas redes sociais quando Cristiane postou a foto de uma ultrassonografia e um par de sapatos de bebê nos quais estava escrito Baby 11. Richarlison. O cenário brasileiro também possui atletas gays que tiveram coragem de se assumir. Richarlison é um ex-jogador com uma carreira vitoriosa que jogou em mais de 10 clubes, consolidando seu sucesso entre os principais clubes. Em sua passagem mais marcante pelo São Paulo de 2005 a 2010, o volante conquistou o título e as apostas do Brasileirão 3 vezes, além de erguer a taça do Mundial de Clubes de 2005, fazendo com que se tornasse um dos ídolos do clube. Em 2022, ele finalmente se abriu sobre a sua sexualidade em uma entrevista para o podcast Nos Armários dos Vestiários da Globo. Na entrevista, ele disse que se assumiu por conta do número de pessoas que afirmam ser crucial o seu posicionamento. Na época, ele falou abertamente que era bissexual, no entanto, não julgava necessário ter feito isso, se abrindo apenas para se tornar um símbolo de coragem e inspiração para outros atletas. Além disso, também deseja ver melhorias concretas no cenário, especialmente futebolístico, onde ainda existe muito preconceito com homossexuais. No podcast, ele disse que seu questionamento continuava e continuaria se posicionando até perceber mudanças. E os homens não. Às vezes eles tiram dinheiro de casa para isso o jogo. E aí, poxa, para eles é uma afronta, porque futebol é o quê? É porrada, é voadora, então eles acham que um gay não pode jogar futebol. Porque senão ele vai virar a bunda pra bola, enfim. Eu acho que esse é o pensamento. É engraçado, mas deve ser. Torto, né? Então é isso, pessoal. Vocês sabiam que esses jogadores eram assumidamente gays? Olha o que mais te surpreendeu, hein? Você lembra de mais algum? Diz aí nos comentários. Lembrando que quem fizer aquele comentário bem legal, interessante, e também compartilhar esse vídeo, eu vou fixar o comentário. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e fica à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Até a próxima. Fui!